boa tarde, amigos e amigas do programa Cantinho do Poeta. Não, do programa As Consequências da Vida. A gente vai aqui hoje, um programa especial aqui com o pastor Kleber, né? Ele vai falar um pouco sobre a sua história, sobre a sua vida na Igreja Universal do Reino de Deus, como começou. E vai ser um programa bem bacana, com bastante conteúdo aí para vocês. Chamar aqui o pastor Kleber. Muito boa tarde a todos que Coloca aqui, ó. nos ouvem. Opa, com certeza. Boa tarde. Boa tarde, pastor. A gente está aqui hoje fazendo uma entrevista aqui com o pastor. Ele vai falar um pouco da sua história. Boa tarde aí para os nossos internautas aí. E quero agradecer aí pelo seu convite. Eu fico muito feliz aí de a gente poder fazer um trabalho aqui bem bacana, de uma entrevista bem legal. Eu que agradeço o convite, eu acho uma honra o senhor ter me convidado para vir aqui. A gente sabe que a gente precisa desse atendimento, a gente precisa dessa voz. Muitas das vezes a gente não tem essa voz. E graças ao Carlos, ele nos deu essa voz para a gente estar contando um pouquinho aqui da nossa vida, nosso trabalho e para chegar até você que está na sua casa nos acompanhando. Isso, a gente está aqui na TV Seridó, galera. E é muito bacana essa... Pode sentar. Bom, boa tarde, gente, boa tarde. Agora a gente está mais à vontade. A gente vai falar aqui com o pastor Kleber, ele vai falar como que foi a vinda dele para a Igreja Universal. Ele esteve falando que ele, desde criança, que ele congrega na igreja, os pais congregavam, e ele foi obreiro, e aí foi caminhando e chegou a pastor. Conta um pouco da sua história e também como você chegou aqui no sertão. Pode falar que a galera estão aí. Muito bem, pessoal. Eu tenho, a princípio, até um irmão gêmeo, ele também é pastor. Inclusive, a nossa vida aí com Deus começou muito cedo. A gente vivia uma vida com alucinações, eu não conseguia dormir à noite, tinha problemas em casa, problemas familiares. E tudo foi acarretando a um fim do casamento dos meus pais. É o que pelo menos as pessoas acreditavam. Tudo começou assim. A minha avó, ela começou a ouvir a programação da Igreja Universal pela rádio, lá em Goiás. E enquanto ela ouvia, ela aceitou o convite. Ela foi fisicamente à igreja. Inclusive, a minha mãe estava passando um momento difícil na família, no casamento dela, com meu pai, e com a gente também. São muito novos, então a inexperiência veio à tona, né? E aí a minha mãe também se viu convidada pela minha avó para participar de uma das reuniões da Igreja Universal. E nós, eu, meu irmão gêmeo, nós éramos pequenos, tínhamos em média 3, 4 anos ali de idade, e começamos a acompanhar a minha mãe, que a princípio começou aí na igreja, na cidade chamada Tietê. Muitos aqui, às vezes até confundem, acham que Tietê é um bairro lá de São Paulo, que também, o terminal Tietê em São Paulo tem também, mas todas as vezes eu falo, não, é a cidade mesmo Tietê, onde passa um rio, interior do estado de São Paulo. Nós começamos a ir na igreja, no bairro da Beira Rio, e lá eu aprendi a fé inteligente, lá eu aprendi que Deus, Ele sempre estava conosco, apesar das situações difíceis, complicadas. Enfim, lá eu me libertei de a insônia, de toda a tristeza que eu tinha. Lá me libertei de todo o mal. Vi minha mãe ser liberta também de todo o mal que existia naquela época. E começamos ali a frequentar assiduamente as reuniões da igreja. Nós íamos quarta, sexta-feira, domingo. Nós íamos quase todos os dias. Tinha domingos que eu passava o dia todo na igreja. Porque a paz que eu tinha recebido naquele local era algo que nunca eu tinha recebido em nenhum lugar. E assim, o casamento dos seus pais foi restaurado?
Graças a Deus. Todo mundo acreditava que o melhor a se fazer, seu Carlos, ela era a separação dos dois. Eu também já coloquei dentro de mim isso. Só que quando nós aprendemos a fé, minha mãe começou a fazer votos pelo casamento dos dois. E graças a Deus meu pai começou também a ir para a igreja. E os dois mudaram, o casamento foi restaurado. Mas seu pai bebia ou não? O meu pai, ele tomava remédios controlados, ele tinha distúrbios de sono, ele trocava o dia pela noite, ele trabalhava à noite, tinha que dormir durante o dia, só que aquilo estava afetando a saúde mental, física dele. E minha mãe, ela chegava em casa, também tinha um gênio muito forte, os dois, por causa das dívidas, por causa das situações de relacionamento, nós dois éramos pequenos também, a criação e tudo mais, inexperiência, sempre gerava um conflito, um atrito ali entre os dois. Não, com certeza, porque assim, a gente sabe que no relacionamento é muito difícil. Quando falta comida na mesa, e aí o amor vai diminuindo. Exato. Então, é muito difícil um casal se estruturar quando tem também bebida, quando tem, às vezes, existe turbulência com agressão física, agressão moral. Então, tudo isso gera, porque dentro de um casamento, um tem que ceder. Se os dois for marrento, se os dois tiver a mesma opinião, é difícil. Porque é que nem se fosse um boi, só olha para frente ali, né? Se ninguém olhar para os lados, o relacionamento não consegue sobreviver. Porque principalmente se tiver filhos, e aí vem aquele conflito com os filhos, né? E os filhos veem aquela situação dos pais brigando, e que queira que não, é desgastante, né? Nós sofríamos muito, né? Eu acredito que até a insônia que nós tínhamos, as visões de vulto que nós tínhamos também quando na infância, era decorrente ao trauma, a gente vê os nossos pais brigando, né, quase se estapeando. Graças a Deus não chegou a ser agressão física, mas agressão verbal sempre existia. Agressão moral, né, que também Exato. É complicado. Às vezes uma palavra dói mais do que um tapa. Exatamente. Então foi esse ambiente que eu fui crescendo, meus pais também foram tendo por muito tempo, até que eles conheceram a fé na Igreja Universal, fizeram as correntes, os propósitos e se libertaram lá. E assim, eu e meu irmão, a gente começou, como eu disse, a frequentar as reuniões assiduamente. E aí, aprendemos primeiramente na escola bíblica infantil, a respeito da fé. Depois nós passamos para o grupo do FTU, atualmente, que é o que cuida de adolescentes. Depois nós passamos para o grupo dos jovens. E nesse grupo dos jovens, chamado Força Jovem Universal, nós tivemos um alimento mais sólido da fé. Nós aprendemos, nós também descobrimos nossos talentos naquela época. E eu adorava, até hoje gosto de fazer esse projeto. Enfim, e lá nós aprendemos que uma vida com Deus, ela é possível, apesar de tudo que aconteceu no passado. Enfim, e aí veio o desejo dentro de mim, Deus colocou esse desejo dentro de mim, do meu irmão, de ser um obreiro da igreja, de servir ali a Deus, de ajudar as pessoas que estavam ali também na igreja onde eu fazia parte, onde eu frequentava. Isso é muito importante, todos esses relatos, porque muitas vezes a igreja evangélica é muito criticado, às vezes pelos católicos, por outras religiões, mas para mim, em todo lugar você encontra Deus. Cada um segue o seu Deus. Aquilo que você se sente no seu coração, ali é o seu Deus. Eu sou católico, você é evangélico, ele pode ser qualquer outra religião, mas o importante é o nosso eu, é o que fala dentro de nós, é o que nós recebemos de Deus, que faz a gente se sentir bem, né, se sentir acolhido. Isso é muito bacana. Exatamente.
nós tínhamos aquele conhecimento sobre a fé e a gente foi vendo que a nossa vida foi mudando. E, enfim, aí nós trabalhávamos, enfim, eu trabalhava numa farmácia, meu irmão trabalhava num depósito de ferramentas e vivemos nossa vida assim. E graças a Deus estava tudo bem, né? Nós éramos obreiros já da igreja e eu passei por 3 anos servindo a Deus como obreiro lá na igreja onde eu estava, ajudando as pessoas. Eu me lembro até hoje dos eventos que a gente ajudava o pastor a fazer, a gente corria atrás das pessoas, nós tínhamos essa sede de ganhar almas, de ajudar as pessoas que estavam sofrendo naquela cidade. E assim nós ficamos por um bom período. Aí veio o chamado de Deus para fazer a obra dele como pastor, né, que era para deixar tudo, deixar o que eu tinha construído até então. Naquela época eu já tinha os meus 19 para 20 anos e veio aquele chamado. A princípio eu resisti, com medo do futuro, o que vai ser, porque a gente às vezes não está preparado para realmente assumir a responsabilidade. Com certeza. Então, meu irmão, pelo contrário, ele foi à frente. Ele começou. Ele avançou. Ele avançou mais do que você. Exato. Inclusive hoje ele tem quase 2 anos a mais de obra, né, de pastor do que eu. Ele começou antes. Então veio a oportunidade para ele, da mesma forma que veio para mim, só que ele agarrou. Eu fiquei com medo, né, de certa forma inseguro. O que vai ser, né, dos meus pais agora? Vão ficar aqui sozinhos, enfim. Veio aquele turbilhão de pensamentos. Enfim, e eu não quis no momento. Já meu irmão, ele foi. Ele começou a fazer, né, os estudos. Cidade de Sorocaba, interior de São Paulo também. E quando eu vi meu irmão já indo embora, né, arrumando as malas dele, e eu falei assim, poxa, realmente ele assumiu essa responsabilidade, e ele foi embora. Como dizem, né, os outros, ele bateu asas e voou. Ele não quis saber, ele só pensou em salvar as almas que queriam ser colocadas na responsabilidade dele. Logo eu fiquei ali, poxa, Deus sempre falando comigo que era aquilo que Ele queria que eu fizesse. No momento em que eu pensei, olha o que Deus fez na minha vida. Tem um momento que a gente pensa o quanto Deus é bom, o quanto Deus foi bom para os meus pais, o que Ele fez na minha saúde, o que Ele fez na minha vida e tudo mais. Eu pensei em tudo isso e eu pensei, poxa, eu não posso negar o chamado de Deus. Ninguém foi lá e insistiu, pelo contrário, o pastor não me ligou, olha, você tem que ir. Não, foi algo natural, voluntário. Que veio do seu coração. Exatamente. Comecei, fui até o pastor na época e falei, pastor, eu quero servir a Deus. Eu quero deixar, né, as coisas de lado, eu quero abrir mão de tudo que eu conquistei e quero servir a Deus. Tem certeza você quer? Quero, sim senhor, eu tenho certeza. Agora eu quero e não vou voltar atrás. E por aí foi. Aí comecei também aí, né, fazendo a preparação naquela cidade de Sorocaba. Foi bem a prática mesmo aquela preparação, porque nós íamos era diferente, uma cidade maior, então tinha mais pessoas, mais necessidade ainda na obra naquele local. Nós visitávamos pessoas carentes, pessoas que estavam na rua, levávamos para as reuniões, enfim. E ali eu fui entendendo o que era ser pastor de uma igreja universal, o que era servir a Deus de fato. Porque ali o pastor ele tem que sair nas casas, né, andar por todas a região para tentar ganhar alma para Jesus, não é isso? Tem que conhecer as ovelhas, né? O pastor que não conhece as ovelhas também não vão chegar até esse pastor, dificilmente. Então foi o que nós aprendemos. Então durante aquele período eu ia visitar, ia fazer, nós chamamos de núcleo de oração, e aquele chamado veio em mim porque eu também sou jovem, solteiro, né? E era 2 anos mais jovem que eu na época ainda. E era pastor. E já era pastor.
E uma lembrança que eu tenho quando nós estávamos fechando a igreja, eu estava ajudando ele, tinha acabado a última reunião, ele falou assim para mim: Kleber, servir a Deus é bom demais. É guerra, é difícil, mas é muito bom, é a melhor coisa que existe. Aquilo ficou dentro de mim, eu fiquei pensando, poxa, servir a Deus é bom. E aí aquilo ali também culminou a eu aceitar, a eu querer também servir a Deus futuramente. Enfim, aí eu comecei a servir a Deus, fui embora de casa, eu lembro até hoje, a última lembrança dos meus pais, já fazem quase 7 anos que eu não os vejo. Na hora que eu saí de casa. Não é? Quando eu saí de casa, que eu arrumei as coisas, que eu despedi do trabalho, deixei tudo pronto naquela semana, novamente veio aquele pensamento: a minha vida vai resetar, a minha vida vai começar do zero, não vou conhecer ninguém, não vou saber de nada, é um mundo novo, é como se eu tivesse nascido de novo, mas eu vou. Se Deus colocou dentro de mim é verdadeiro, eu vou. E aí fui, embarquei no ônibus, em direção a São Paulo. E na rodoviária eu lembro que as 2 pessoas que foram me levar para a rodoviária foram os meus pais. Né? E dentro do ônibus, eu os vi pela última vez, pela janela, eles sentados assim no banco, me olhando, dando tchau. E na hora que eu não os via mais na janela, que o ônibus virou, aí eu me segurei ali, veio a vontade de chorar, a vontade de desistir. Não volta, o que você está fazendo? Vai deixar os seus pais aqui. Porque tudo isso vem, não é? O medo do desconhecido vem. Só que na hora eu fiz uma oração: meu Deus, não me deixa fazer isso, não me deixa voltar, porque eu tenho certeza que foi o Senhor que colocou dentro de mim, porque senão eu não teria passado tudo que eu passei e voltado a querer a te servir da forma que eu estou querendo aqui agora. Falando um pouco de mim, eu saí daqui em 1979, sem saber ler nem escrever, e eu aprendi a ler e escrever com as minhas próprias histórias. Eu acho que isso só pode ter sido de Deus, né? Com certeza, eu acredito sim. Hoje a minha filha, ela é crente, né? Ela é cristã, né? E aí ela fala, que o senhor escrevia era Deus, né? Porque o senhor não sabe, o senhor não teve professor, e o senhor conseguia escrever. Eu às vezes não achava que as pessoas não iam entender que eu escrevia, mas eu escrevia assim mesmo. Depois eu mostrava para alguém, ia me corrigindo. Mas assim, foi uma batalha dentro de mim interno, porque eu era muito tímido, eu tinha um monte de complexos de inferioridade, porque você imagina, eu morava num sítio aqui pertinho, saí daqui com 18 anos, e para um desconhecido. É igual você vir de lá de São Paulo para cá, e eu ir daqui para lá. Então é um mundo totalmente desconhecido para uma pessoa que não conhecia muita coisa. Para um mundo desconhecido. E para você arrumar um emprego é muito complicado. Você é zoado, você é zombado pelas pessoas, e é muito complicado. Mas eu tive que brigar comigo mesmo, que eu tinha que mudar, que eu tinha que aprender, que eu não queria ser aquela pessoa, porque eu tinha sonhos, mas as pessoas não acreditavam nos meus sonhos. Então eu tive que brigar comigo mesmo, com o meu interior. E aí teve uma época que eu já tinha escrevido um monte. Aí eu falei, meu Deus do céu, quem vai saber que eu faço isso? Eu tenho que sair do anonimato. E aí fui num programa de TV, assim como esse, web, e aí fui declamando, e fui desenrolando, e hoje tem a minha própria TV. Tudo a gente vê, né? Quando o senhor faz um retrocesso, pensa, tudo que eu passei no início para chegar onde
O senhor também não imaginava que iria chegar a esse ponto, né? Não, Lá no início. não imaginava, mesma porque forma. eu só escrevia. Eu escrevia e guardava. Tudo que eu escrevia, eu pegava cadernetas e cadernetas. Aí eu não sabia digitar, eu pedia às vezes às pessoas para digitar. Depois eu entrei numa escolinha lá de computação, não sabia nem ligar, aí comecei a fazer os meus próprios textos e fui. Que legal. E aí hoje estou eu aqui fazendo um trabalho bem bacana com os artistas. Eu espero que eu conquiste essa cidade aqui, essa região aqui que está muito difícil. Eu conquistei o Brasil já, mas os cantores daqui da região que a gente, a ideia seria descobrir talentos, né? Você que tem simplesmente um sonho, eu falo, você que tem simplesmente um sonho, você não precisa, você não precisa, você não precisa ser cantor profissional. Se você tiver um sonho, já é meio caminho andado. Sim, exato. Eu creio que o senhor vai conseguir, sim. O senhor vai conseguir. Você que está nos assistindo e está nos ouvindo também, então vale a pena. Quem sabe você está aí, você, quem sabe até tem um pouco de vergonha, tem gente que tem vergonha, Pois né? é, vem com vergonha mesmo. Vem com vergonha mesmo, mas venha. Tenho certeza que o seu trabalho vai ser muito mais visualizado através desse alcance, essa TV seria tão Porque assim, você já pensou um analfabeto? Eu jamais imaginei chegar aonde que eu cheguei. Sou cantor, sou compositor. Então agora tô gravando pra e, e quero ver se eu fecho pelo menos umas 10 músicas gospel que eu tenho aqui. Já tenho umas 5. E se brincar mais, porque eu tenho. muito bem. E eu tenho certeza que o senhor vai conseguir. Se Deus colocou dentro do É porque isso estava tudo guardado e agora chegou o momento de eu mostrar. Então agora eu estou mostrando. A minha filha fala, pai, Deus me falou que o Senhor vai fazer sucesso com as músicas gospel. Amém. Deus usando ela, graças a Deus que é assim. Então espero que Deus realmente eu realmente chegue lá. Amém. Eu vou estar orando por isso também. Conto com as Ora minhas lá. orações, né? Enfim, aí quando eu fiquei no ônibus, eu desci em São Paulo, no terminal Tietê.
vez eu peguei avião na vida, fui de Guarulhos para João Pessoa. Desci em João Pessoa de madrugada e ali eu comecei a conhecer as pessoas. E para mim foi aquele lá. Eu não conhecia ninguém, enfim, estamos conhecendo, exatamente. Mas sabendo que naquele mesmo lugar existiam almas necessitadas. E eu logo fui direto para o interior. Saí de João Pessoa na sexta-feira, embarquei no ônibus, foi umas 6 horas de viagem, longe, lá na cidadinha chamada Itaporanga. Itaporanga, lembro até hoje. Cheguei acho que umas 3 da manhã no sábado, lá, nessa cidade de Itaporanga, na Paraíba. E aí eu comecei, eu fui ajudar um pastor casado. O pastor também era carioca, não era da região, então eu fui auxiliado e fui muito bem, eu conheci pessoas maravilhosas naquela igreja. Até hoje eu tenho contato com algumas ovelhas, depois do tempo de lá. A gente foi conhecendo a obra lá, visitando pessoas. Na semana que eu estava lá, por ironia do destino, se a gente pode dizer assim, eu vi uma pessoa que estudava comigo, que passou um período estudando comigo. Eu vi aquela pessoa passando na rua, e de desconhecida, que eu não tinha muita amizade com aquela pessoa, mas ela somente estava na mesma sala de aula. De desconhecida, passou a ser o melhor amigo meu ali, naquele momento. Era a única pessoa que eu conhecia mais. Lá na Paraíba. Ele veio de São Paulo, você conheceu de São Paulo. Vim de São Paulo, né? E era época assim, até de festa junina, né, que aqui o Nordeste é bastante rica, né? Essas regiões, as pessoas tendem muito a se preparar para essas festas. Isso. E lá eu acredito que ele estava viajando para visitar a família, alguém conhecido. Acabei vendo ele passando em frente à igreja onde eu fui auxiliar o pastor. Nossa. Na hora falei com ele e tal, como é que você está, enfim. Pois é, eu estou aqui, sou pastor agora. Quer dizer, foi muito incrível essa experiência para mim. E ali eu também auxiliava, eu fazia reuniões numa igreja numa cidade chamada Santana dos Garrotes, e era difícil acesso. Eu lembro que as guerras que a gente mais tinha era no caso do transporte. Transporte né? É complicado. Porque né? em São Paulo, cidadezinha do interior é difícil. Em São né? Paulo você tinha mais aquela mobilidade, acesso. E nessa cidade onde eu fui não tinha. Enfim, não é uma crítica, mas era a realidade daquele local. E às vezes eu me via pegando carona, né, com outras pessoas, fazia amizade com outras pessoas, isso me ajudou muito também. E depois essas pessoas que me davam carona iam até a igreja onde eu estava fazendo os cultos. Naquela época era uma igreja menor, mais pequena. Tínhamos reuniões às quartas-feiras, aos domingos, aos sábados também. E a gente foi começando o trabalho. Só sei que eu fiquei ali 1 ano e 4 meses naquela cidade. Todas as quartas, sábados e domingos eu iria para aquela cidade de Santana dos Garrotes. E para mim foi uma experiência magnífica, foi uma experiência que Cidadezinha pequena, né? eu dependia de Deus realmente. Eu tive que a gente conhece todo mundo. Inclusive eu lembrei de um fato. Primeiro dia que eu cheguei naquela cidade de Santana dos Garrotes para fazer a primeira reunião, eu me sentei numa sorveteria, comprei um sorvete e vim para a praça, que é em frente à sorveteria. E passou uma mulher, né, e disse assim: o senhor é o novo pastor dessa igreja? Quer dizer, eu nunca tinha falado com ela. Eu pensei assim, como que ela sabe que eu já... Porque as pessoas conhecem, as pessoas da cidade pequena conhecem todo mundo, né? Então, elas têm aquele acolhimento. E eu pensei, quem contou para ela que eu sou o novo pastor aqui dessa cidade? Pois é. Aqui em Jucurutu é uma cidadezinha, não é muito pequena, mas é uma cidadezinha assim muito acolhedora, uma cidade muito bacana. É uma cidade que hoje é bem desenvolvida para a região, é uma das cidades mais desenvolvidas da região, né? Porque ela tem indústria e tem emprego. Antigamente, quando eu saí daqui, não existia emprego aqui. E hoje, graças a Deus, tem emprego, tem Sertão Jucurutu, tem Del Raíssa, tem um monte de emprego aqui. Na época que eu saí daqui, isso aqui, a vila
só tinha a vila, Santa Isabel. Sim. Aqueles bairros para lá, Novo Horizonte, Novo não sei o que, não existia, era só mato. Caramba. É incrível, né, que É. quando eu saí da última cidade antes de vir para Jucurutu, aí um pastor amigo meu me falou assim, olha, eu fiquei sabendo que lá é a terra do queijo, viu? É, a terra do Quando você queijo. vier para Natal, você vai trazer as bolachas de lá, Bolacha de os Jucurutu. queijos de lá, Jucurutu, e foi muito gratificante. Enfim, aí quando eu estava lá em Itaporanga, em Santana dos Garrotes, eu passei por esse momento e logo eu já fui transferido para uma igreja que ficava também na Paraíba, só que na região de Campina Grande. Ah, certo, já é Né? mais Isso, capital, né? mais capital, exatamente. Chamada Barra de Santa Rosa. Barra de Santa Rosa, que fica perto de Cuité. Inclusive, Cuité tem um transporte que vem direto para Natal aqui, né? É, né? Inclusive, foi uma vez que eu vim para Natal pela primeira vez, foi com esse transporte. Enfim, fui servir a Deus lá. Agora não estava mais auxiliando um pastor casado. Foi a minha primeira igreja como titular. Como solteiro. titular. Exato. E ali também eu conheci as pessoas, os obreiros, conheci as pessoas, os servos de Deus, me acolheram muito bem. Conheci alguns jovens ali que a gente ajudou muito. Todos os caminhos, igrejas que a gente vai passando, Carlos, a gente vai guardando da nossa cabeça. Eu imagino que o senhor também, nesses momentos, essa programação que o senhor faz aqui, quantas pessoas, quantas histórias, né? Pois é. Quantas vidas que o senhor já entrevistou? Lá em São Paulo era melhor, né? De você apresentar, porque lá a gente conseguia trazer os cantores até o palco. Uhum. Mas aqui é mais difícil. E aí eu tive que me reinventar. Como eu estou em muitos grupos, e aí eu pegava um vídeo de um cantor, e aí eu descobri o contato dele, e aí eu apresentava ele aqui. Aí mandava o programa para ele. E aí Que eu legal. fui conquistando. Que bacana. Foi ali num trabalho de formiga, realmente, né? De Isso, pouquinho em pouquinho. quer dizer, foi... sem ganhar nada, só para ter um programa, só para colocar um programa no ar. Então, graças a Deus, hoje a gente já tem alguns clientes, alguns colaboradores, vamos dizer assim. Muito bem. No legal. Brasil, hein? No Brasil. No Brasil. São Paulo, Rio, Tocantins, Maranhão. No Brasil. Agora, no Siridó, ainda está difícil. A turma daqui Já são vai mais chegar. difícil. Eu tenho certeza que Espero quem em está Deus. nos ouvindo, quem está nos acompanhando, vai também procurar o senhor, tenho certeza. E aí, gente, a gente também a gente também trabalhamos com publicidade. Você que está aí nos assistindo, entra em contato com a gente na TV Siridó, que a gente está com aquele trabalho também de publicidade. Você que tem sua loja, você que tem sua empresa, fala conosco. É isso aí. Muito bem. Eu lembro que após essa igreja que eu passei em Barra de Santa Rosa, aí sim eu fui transferido para esse estado aqui, Rio Grande do Norte. A primeira igreja que eu passei aqui como titular, pastor titular, foi na igreja lá da cidade de São Miguel do Gostoso. Acho que tem alguns moradores, acho que a maioria das pessoas que moram um tempo aqui no estado devem conhecer. É uma cidade belíssima, turística. Eu não sabia que São Miguel do Gostoso era praia, não. É turista, não. É praia. Caraca. Assim, eu fiquei quase 2 anos naquela cidade e a cada semana ou a cada mês você via o desenvolvimento. Assim, e lá o desenvolvimento surgiu mais assim na questão das pousadas, né? Então, pousadas para atrair turistas, pessoas nativas também, enfim. Apesar de cada cidade ter o seu problema estrutural, lá tinham muitas pessoas assim que eu conheci, de outras nacionalidades também, por ser uma cidade turística, então atraía portugueses, italianos, pessoas ali que construíram a vida ali, mas que voltaram para a sua pátria. Bom, eu não vou perder a oportunidade de mostrar o meu louvor, Não Endureça o Seu Coração. Doguinha, coloca aí, Não Endureça o Seu Coração,
Vamos mostrar para o nosso pastor aqui, para os ouvintes Muito que bem. estão aqui. Poderoso Senhor, meu Deus, coloque mais amor no coração da humanidade. Não deixe que a ignorância, oh meu Deus, venha endurecer os nossos corações. Que possamos praticar muito mais à vontade, não guardar no coração a tal maldade, fazer o bem sem olhar a quem. Seguir seu exemplo que Jesus nos deixou, cultivar a paz, semear o amor. Foi assim que ele nos ensinou. Deus ama todos nós, sem distinção de raça ou de cor. Somos seus filhos queridos, e Ele nos criou com amor. Não apontemos o dedo para julgar nosso irmão, pois se buscarmos a Deus, Ele nos dá sempre o perdão. Que possamos praticar muito mais à vontade, não guardar no coração a tal maldade, fazer o bem sem olhar a quem. Seguir seu exemplo que Jesus nos deixou, cultivar a paz, semear o amor. Foi assim que ele nos ensinou. Deus ama todos nós, sem distinção de raça ou de cor. Somos seus filhos queridos, e Ele nos criou com amor. Não apontemos o dedo para julgar nosso irmão, pois se buscarmos a Deus, Ele nos dá sempre o perdão. Eu cantava bem assim também, né? Pois é, a gente, depois, eu acho que foi Deus que me deu as inspirações, por isso que hoje eu tinha muita coisa que estava guardada e hoje Sim. eu tô tirando tudo para fora e tô mostrando algumas coisas para Deus. Tô cantando para Jesus agora também. Amém. A melhor coisa que a gente pode fazer, né? Usar aquilo que Deus nos deu em obra dele, né? A serviço dele. É, eu já tenho duas aí que eu vou pôr a voz, né? E aí, porque aqui é tudo complicado, né? Lá em São Paulo era mais fácil, mas aqui eu tinha um produtor aqui, mas ele está muito ocupado. E aí agora eu estou gravando em São Paulo, eu mando para lá, ele faz os arranjos, aí eu tenho que achar algum estúdio aqui para colocar a voz. Agora eu estou indo em Natal. Sim. Caramba, é um trabalho árduo, né? É um trabalho, mas Deus está me dando força. Amém. Isso é muito bom. Gostou? A mensagem foi legal? Com certeza, a mensagem que ela convida as pessoas para abraçar essa fé em Jesus, né? Que Jesus nos ama. É, porque não endureça o seu coração, né? Jesus está ali. Inclusive, o senhor me lembrou de uma passagem. O senhor me permite mostrar? Sim, Ali aqui para opa.
porque Pode mostrar. o nosso material, o nosso instrumento de trabalho é esse daqui. Você que está do outro lado, você que está se sentindo triste, você que está se sentindo amargurado, você que está sentindo que não é ninguém, talvez você está aí do outro lado, nos ouvindo, e na sua cabeça passe um pensamento: poxa, acho que nem Deus pode me ajudar. Tem muita gente que assista, pode acompanhar esse programa e possa pensar: poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Sou uma pessoa fraca, sou uma pessoa débil, eu estou perdendo meu casamento, a minha família, a minha saúde, estou perdendo a minha vida com Deus, minha fé, acho que nem Deus pode me ajudar. A Bíblia, ela nos prova de que esse pensamento é errado. Então, se você está desse lado aí, nos assistindo, nos ouvindo, e você tem esse pensamento que você é fraco, você não é ninguém, você é um zero à esquerda, você nasceu, foi praticamente só colocado no mundo e abandonado, a Bíblia fala exatamente aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, você que se acha desprezível, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Esse versículo tem me acompanhado até então, porque às vezes a gente se coloca numa posição de inferioridade, às vezes essa pessoa, ela se coloca para baixo, tem obstáculos que a gente tem, que é criado pelo momento, pela necessidade, pelas dificuldades, mas às vezes tem obstáculo que nós mesmos criamos. Com certeza. Na nossa vida. Eu tinha muito isso, eu tinha complexos de inferioridade, eu tinha muitos complexos, eu era muito tímido. Para chegar hoje e fazer o que eu faço, somente obra de Deus. Porque eu tinha sonho, mas eu jamais imaginei que um dia eu ia pegar o microfone e ia falar com o pastor, ia cantar, ia fazer essas mensagens. Eu tinha sonho, mas eu jamais imaginei que um dia eu ia conseguir. Assim, quando alguém me ofendia de alguma forma, dizem que isso eu fazia isso, e dizem que isso, os psicólogos falam que isso é correto, né? Quando eu me sentia muito pesado, eu escrevia aquele momento. Muito bem. Se alguém me feria, eu escrevia aquele momento. E eu ia guardando tudo aquilo, e eu fui criando uma história fazendo isso. Tem gente que guarda no coração e fica ali se retorcendo, se remoendo. O senhor já não, o senhor guardou para si, para inventar histórias, contar histórias. Isso. O senhor fez literalmente do limão a limonada. Né? Isso. Aí aquilo parece que tirava um peso. Você imagina, eu trabalhava como zelador de condomínio, e zelador de condomínio, quem está de fora acha que é trabalho maravilhoso. Mas tem dia que você não desejaria um minuto estar naquele lugar. Porque as coisas acontecem tudo de uma vez. E ali vem todo mundo ali em cima de você. Às vezes tem um ano, você fica um ano, até 2 anos de boa. Mas tem um dia os meus amigos zeladores que estão por aí, se estiverem me ouvindo, eles vão confirmar. Você não desejaria estar naquele lugar, porque todo mundo te acusando, todo mundo te apontando. Então é complicado. Mas eu tinha muita paciência, aí aquilo eu ia levando, caminhando. O senhor soube levar, o senhor soube transformar
o que vinha para o mal em bem, né? Isso. Eu soube fazer isso, muito bem. Isso, então, porque existe, você lidar com portaria, ali você é o zelador, é o único estágio, né? O porteiro está ali, ele passou a zelador, é o único estágio. Então, a maioria dos porteiros, ele quer ser zelador porque ele acha que ali ele vai ter uma moral e tal. Mas, e aí o que acontece? Ele começa a querer te prejudicar. A querer falar, levantar falso, calúnia. Chega um morador lá na portaria, aí fala, e aí, como é que está o zelador? Puta, o zelador não faz nada, se fosse eu fazia melhor. Então, tudo que você fazia, ele falava o contrário às vezes, só para te prejudicar. Então, aquilo, mas você tem que ter força e acreditar em Deus, porque somente Deus. Exatamente. Tem momentos que a gente passa para provar a nossa fé. Né? Momentos que na obra de Deus também, eu ainda sou muito novo, servindo a Deus como pastor, 6 anos e pouco. Eu ainda creio que vai haver muitas coisas que eu irei passar. Mas enquanto isso, com certeza, quando eu não passo, Deus vai me preparando, me moldando. Com certeza. Vai me construindo para que quando chegar o momento, eu possa passar. Porque assim, eu trabalhava como ajudante geral. Mas eu achava que ali, intelectualmente, eu mesmo analfabeto, eu não estava crescendo. Eu não estava intelectualmente, para mim, aquilo, a gente lidava com aquele monte de pinhão lá que não acrescentava. Eu queria trabalhar com pessoas mais esclarecidas. E aí eu fui trabalhar em restaurante, e aí fui trabalhar num restaurante considerado 5 estrelas, e aí ali eu fui começando a conversar com pessoas, advogado, médico, lá vinha toda a sociedade. E eu tinha um problema, que se eu me aproximasse de uma pessoa que eu sentisse que aquela pessoa tivesse uma cultura, tivesse um dinheiro, fosse uma pessoa superior a mim, automaticamente eu tremia. Eu fui trabalhar de garçom, eu não consegui trabalhar de garçom porque eu chegava na mesa assim. Caramba! E aí sobrou a copa para mim, né? E mesmo assim, eu trabalhando na copa, aí eu fui conversando com aquelas pessoas e fui desenvolvendo. E aí até que de repente aquele problema sumiu. E aí eu fui trabalhar em condomínio também. Saí de portaria e fui para o condomínio. Aí ali no condomínio também, para o começo, é uma batalha muito grande, porque você tem que conhecer todo mundo, você tem que conhecer as pessoas. E ali tem muitas pessoas que não colaboram. E eu tive que brigar por aquilo. Eu mesmo me achava incapaz, às vezes eu me achava incapaz, mas eu tive que me capacitar, mesmo às vezes analfabeto. Ainda não tinha um estudo assim, mas eu próprio me capacitei. Eu achava que eu era capaz, mesmo que eu não tivesse uma faculdade, que eu não tivesse um bom estudo. Mas a vida foi me moldando e eu fui aprendendo. Então o senhor aprendeu com as coisas que sofreu, né? Foi tudo na marra. Então eu quero falar para você que está aí do outro lado, que se você se acha incapaz, todos nós somos capazes. Nós só temos que acreditar que nós somos capazes. Só você mesmo que pode mudar o seu próprio destino. E Deus, né? Tem que acreditar em Deus. E você, só você pode mudar o seu próprio destino. Porque se você não lutar para isso, você tem que acreditar que Deus existe. Mas você também tem que correr atrás, tem que lutar, tem que brigar para chegar a um objetivo. Que eu imaginei. Se eu não aprender, eu vou voltar para a roça. E eu não quero voltar para o Cabrejá. Imagino. Então, a minha vida foi muito dura, porque a gente era uma família de 11 irmãos, fui criado num sítio aqui,
E na época era muito difícil. Meu pai morreu, eu tinha 5 anos. E eu fui criado por os meus irmãos mais velhos. Antigamente, hoje você vai obedecer o irmão. Você não é meu pai. E a gente obedecia ao irmão. Meus irmãos já eram mais velhos. A minha mãe criou a gente. E os irmãos mais velhos faziam o papel de pai. Então hoje está muito difícil. O jovem hoje, eu fico imaginando assim, como que pode a juventude estar assim tão... Nem sei como falar, mas mudou os valores. O senhor tocou num ponto que muita gente, quando me vê, ou vê outros colegas meus também, inclusive a gente tem até no início da nossa jornada como pastor, eu conheci muitos amigos que infelizmente não estão mais servindo a Deus como pastor, devido às circunstâncias, a distância, a saudade da família, enfim. Mas muita gente que nos vê pergunta, mas como que alguém tão novo como você pode já ser pastor, assim, já estar cuidando de pessoas, de uma cidade, uma igreja colocada à sua responsabilidade? É como o senhor falou, hoje em dia os jovens, eles não querem, a maioria que eu vejo, a gente trata com jovens, mas não querem lidar com responsabilidades, porque às vezes eles têm esse complexo dentro de si, que não vão conseguir, que são isso, vieram dessa formação, não tem essa estrutura, não nasceram assim. Mas nós, quando acreditamos primeiramente em Deus, quando nós cremos em nós mesmos também, nós conseguimos tudo. Então aquele jovem que ele decide viver os planos de Deus, Deus abençoa em todas as áreas da vida dele, como aconteceu comigo, né? Então, se perguntar para mim, como que você conseguiu ser pastor tão jovem? O que deu em você? Eu respondo que foi a vontade de Deus. Com certeza. Porque Ele que foi capacitando, Ele capacita ainda, eu não aprendi tudo, estou apenas começando, mas Ele está capacitando, Ele está ensinando, não é? Então, eu apenas tenho que querer e aceitar aquilo que Deus tem para mim e obedecer. Nem diz aquele ditado, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, né? Então, se nós não quisermos, não acontece nada. A gente tem que brigar. Que nem eu tive que brigar para ser o que eu sou hoje. Eu gravei um primeiro CD, peguei um produtor desonesto, o cara acabou com o meu trabalho, fui criticado de todas as formas, mas depois eu quase que desisto, mas depois encontrei outro produtor e a gente fez um trabalho bacana aqui no Nordeste. Eu voltei lá em São Paulo, passei por onde eu tinha passado e graças a Deus a galera gostou. Muito bem. A gente sempre tem pessoas que vão se colocar contra, né? Vão, de certa forma, tentar impedir de alguma forma. Mas com certeza. Quando o senhor eu vou mostrar mais uma, Douglas. Vou mostrar mais uma além do horizonte aí. Mas altei um pouquinho aí, porque vocês ficam aí tão entretidos aí que às vezes eu olho para você e faço que nem o Silvio Santos. O Silvio Santos olhava para o Liminha, o Liminha. Procedimento do seu coração. Um dia você sente que é com o amor de Deus não perdemos nada, somente ganhamos a salvação. Porque para Jesus nada será impossível. Sabe de tudo da nossa vida. Ele conhece toda a nossa vida. Onde estivermos, Ele nos acompanha. Porque o seu amor é universal.
estão em todo lugar. Pois Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Jesus nunca muda. Ele é eterno, nosso protetor, nosso Senhor, leão da tribo de Judá. O Senhor não é surdo, Ele ouve todas nossas orações. Só temos que deixar a porta do nosso coração para Ele entrar. Só temos que deixar o coração aberto para Jesus entrar. Ele conhece toda a nossa vida, onde estivermos, Ele nos acompanha, porque o seu amor é universal. O Senhor nos sonda, até além do horizonte, nada fica encoberto aos olhos de Deus, que estão em todo lugar. Pois Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Jesus nunca muda. Ele é eterno, nosso protetor, nosso Senhor, leão da tribo de Judá. O Senhor não é surdo, Ele ouve todas nossas orações. Só temos que deixar a porta do nosso coração para Ele entrar. Só temos que deixar o coração aberto para Jesus entrar. Então, eu tenho assim, eu creio que eu não vou parar só em 10. Eu quero que Deus me capacite para mim criar muitas canções, hinos, louvores que falem da palavra de Deus. Eu creio que isso vai acontecer. Como veio a primeira, veio a segunda, veio a 10ª, vai vir a 11ª, a 100ª. A minha filha, pai, Jesus está me falando aqui que o senhor vai fazer sucesso com música gospel. Eu falei, amém. Estou esperando o chamado. Que assim seja. Mas, pastor, agradeço aí o seu aceitar o seu convite, o meu convite. E antes da gente encerrar, vamos fazer aquela oração assim bem... Com certeza, com certeza. Vamos abençoar esse local aqui, que é para que muitas bênçãos aconteçam aqui dentro. Exatamente. Podemos fazer? Podemos. Ótimo. Aonde você estiver, aí, na sua casa, no seu trabalho, talvez você vá assistir essa programação gravada através do link. Eu quero que nessa oração você creia. Jesus disse: aonde houvessem 2 ou mais pessoas no nome dele reunidas, ele estaria presente. Então, aonde essa pessoa nos acompanhar nesse momento, ela vai receber a bênção, a cura, a libertação. Eu tenho certeza que essa programação vai chegar a você como uma bênção de Deus para a sua vida e vai iluminar o seu caminho, mostrar o que você tem que fazer. Lembre-se da palavra que nós lemos aqui para você. Então vamos fazer essa oração, certo? Aonde Certo. você estiver, curva a sua cabeça. Se você estiver no seu carro, você estiver num transporte e não puder fechar os seus olhos, não precisa.
una sua fé conosco, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui, nesse exato instante, eu uno a minha fé, juntamente com o seu Carlos, que aqui está, juntamente com todas essas pessoas que fazem parte dessa programação, todas as pessoas que assistem essa programação, e o Senhor me colocou aqui para abençoar, o Senhor me ungiu para que levasse a palavra às pessoas aflitas, e eu estendo essa oração por todas aquelas que estão depressivas, ansiosas, amarguradas, pessoas que, como a tua palavra fala, desprezíveis, pessoas que estão na fraqueza, pessoas que estão sem motivo para viver, um motivo para continuar vivendo. Quem sabe essa pessoa que nos assiste, ela já tentou contra a sua própria vida várias e várias vezes, ela nunca de fato queria se matar, mas diante das situações difíceis, das dificuldades, talvez o que tem passado na cabeça dela tem sido esse pensamento. Enfim, todas as pessoas que estão presas a um luto, que estão presas a um sentimento do passado, a um trauma do passado, todas as pessoas que o mundo rejeita, que ninguém pode curá-las, aonde quer que exista uma alma aflita, o Senhor diz na tua palavra: eu habito no alto e santo monte, mas habito também com o contrito e o abatido de espírito. E em o nome do Senhor Jesus, por essa fé e essa oração, que elas recebam a paz, que elas recebam o toque da presença de Deus. Aonde você está aí, receba a presença de Deus, seja fortalecido aí agora, seja curado, seja curada, seja agora transformada a sua vida, que você receba mais uma chance, que você saia desse fundo de poço, porque Jesus é com você, Jesus escolheu você. Eu abençoo a sua família, no nome do Senhor Jesus. Seu casamento seja abençoado, seu trabalho seja abençoado. Meu Pai, abençoa esse local também, que muitas pessoas sejam entrevistadas nesse local, pelo seu Carlos. Abençoe ele, a sua esposa, a família. Abençoe, meu Pai, todos que fazem parte dessa transmissão e participam conosco, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Então, fico feliz que eu pude contar com a sua presença, e aí você se sentiu acolhido aqui. Com certeza. Me senti sim, graças a Deus. A gente lida com pessoas e a gente vê quando a gente é bem recebido no local, quando a gente tem o tempo onde a gente pode falar, se expressar, e aqui é um desses ambientes. Eu agradeço que o senhor tenha me convidado e estamos aí. E as portas estão sempre abertas, quando quiser falar de Deus, falar para Deus, falar por Deus. Amém. Aqui também é o local que a gente abre esse espaço. Amém, que assim seja. E todos aqueles também que quiserem fazer uma visita à nossa igreja, se você está aqui em Jucurutu, a nossa Igreja Universal fica logo nessa rua aqui, vizinha praticamente a esse local onde nós estamos gravando. Isso, é aqui na Getúlio Vargas, 55. TV Seridó aqui, que é vizinho a TV Seridó praticamente. Atravessando a rua, quem tropeça aqui cai lá dentro já. A gente até cantou para Jesus, né? Sim, exatamente. Tivemos aqui como se fosse um culto, né? Pois é. Uma pequena reunião. E todos aqueles que, você que tem religião ou não, vocês estão convidados. Nós estamos abertos todos os dias, segunda a domingo, 7 da manhã a primeira reunião, 3 da tarde, 7 da noite. Aos domingos nós temos reuniões às 7 da manhã e às 18 horas. Estamos aí para ajudar. Fazemos visita também, enfim. Então, Douglas, vamos encerrar o programa, vamos tirar uma foto aqui com com certeza. Com o pastor, que é pra gente, né?
Jucurutu, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN.